Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Fultman, canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom, gente, vocês estão vendo essa planta aqui, com essas abelhas euglossas aqui, ó, voando aqui. Estão vendo aqui, ó, já tem flores passando, mal abriram, já estão passando. Essa aqui que está aberta e a abelhinha está aqui, ó, procurando óleo essencial e acabando de tirar as políneas dela. Pois bem, gente, vocês estão vendo aqui, ó, bulbos de catacetum, porém não é um catacetum, e sim um mormodes, é uma catacetinha também. Esse aqui, mais especificamente, é o mormodes sinuata, gente. Variedade orange, né? Meio alaranjadinho, meio marronzinho, né? Vamos dizer assim. E o vídeo de agora vai ser para falar das fases do desenvolvimento desta planta aqui, dessa catacetinha, assim como o jeitão do vegetal e aquelas dicas básicas de cultivo também, gente. Então, bora começar? Fases do desenvolvimento do mormodes sinuata, gente. O comportamento dessa planta. Bom, vocês estão vendo aqui, nós estamos em maio, já estamos no iniciozinho de maio hoje, e ela está florindo agora. Pois bem, gente, os mormodes, de modo geral, eles tendem a florescer no final do desenvolvimento dos pseudobulbos. E esse aqui não é diferente, ó. Vocês vão ver, dá licença aí, abelhinhas. Vocês vão ver aqui, ó, o bulbo já está completamente desenvolvido. E ele logo vai cair todas as suas folhas. E nos mormodes é bem comum, esse aqui está até ainda com folhagem, mas é muito comum a sua floração vir e ele já está completamente sem folha. Então é uma característica marcante nos mormodes, e no sinuata não é diferente. É o que? Floração com os bulbos já entrando na fase de dormência. Na fase final de maturação, como esse aqui, ó, já está completamente gordo, já entrando, perdendo suas folhas, ou então já sem folhas ele está florindo, gente. Então essa é uma característica marcante nos mormodes. E muitas vezes isso acontece o quê? No final do verão, mas principalmente no outono e inverno. Então a gente vê muita floração de mormodes no outono e no início do inverno também, gente. Tá bom? E aí o seguinte, como é que se comporta essa planta ao longo do ano, gente? É bem parecido com catacetos de modo geral. As catacetinhas são até relativamente parecidas. Vamos lá então. No inverno, essa planta tende a estar em dormência. Começando pelo inverno, os pseudobulbos dele estão completamente sem folhas. Então, como os de trás aqui, ó, totalmente sem nenhum tipo de folha. E ele fica estagnado o inverno inteiro. Ele é bem reguladinho nesse ponto. É um tipo de planta que é bastante regular. Os mormodes, de modo geral, são bastante regulares nesse ponto. Aí vamos entrar na primavera. Ele inicia a fase de brotação. Aí começa a vir brotinho dele. E logo ele começa a brotar, começa a enraizar e vai entrando na primavera. Esse broto vai crescendo, vai formando um novo pseudobulbo. E mais para o meio da primavera em diante, ele já está enraizando, o broto já está naquela fase de cartucho, bem avançada, esticando. E aí nós vamos entrando para o verão, o enraizamento continua e o broto já está um cartucho mais desenvolvido. E aí ele já também começa a sair dessa fase de cartucho, desenrolando as folhas e entrando para a fase de engorda, bem desenvolvido. E aí, passando o verão, com o broto em pleno desenvolvimento, as folhas expandindo, ficando bonito, nós vamos entrar o outono, pessoal. No outono, esse bulbo termina a fase de engorda dele e começa a fase de maturação, a fase plena e fase de maturação, em que aos poucos as folhas vão começando a ficar feias, pálidas e vão começando a querer cair depois da entrada da dormência. E justamente nessa etapa de fase final de maturação do bulbo, ele emite uma ou pode emitir até duas hastes florais na base do pseudobulbo, como em catacetos de modo geral.
beleza, gente? Então, ele emite a sua haste que vai crescendo ao longo desse período em que o bulbo está em reta final de maturação. E aí, gente, no meio do outono, como agora estamos, indo para o inverno, pode atrasar um pouquinho mais, atrasar um pouco, adiantar um pouco, pode variar, dependendo da região que você está cultivando, do local, enfim. Aí ele vem a floração e muitas vezes as folhas caem antes até das flores abrir. Então é muito comum em mormodes vocês verem ele florido sem nenhum tipo de folhagem nele, beleza? E esse é o ciclo do mormode, gente. Em relação à sua floração, ela é pouco durável. Ela dura muito pouquinho. Ela dura em média nem uma semana, uns 3, 4 dias. Em média ela vai durando. Até porque vocês estão notando aqui, ó, os botões deles mal começam a abrir, as abelhas já estão vindo para roubar polínia, porque ele é muito atrativo, eles são muito atrativos para as abelhas euglossas, por conta do óleo essencial que os machos vão pegar para usar depois lá para cortejar as fêmeas, enfim. E nisso elas acabam tirando as políneas desses mormodes, beleza, gente? E aí a flor não dura nada, mas mesmo sem as abelhas euglossas, ela também tem uma durabilidade bem pouquinha. E ela tem esse jeitão assim que a gente está vendo aqui. Mas vamos falar mais do jeitão da flor lá agora, na parte de jeitão da planta, beleza, gente? Então esse é o comportamento, a floração bem curtinha, é difícil de ver por conta das abelhas euglossíneas. Agora que eu já mostrei um pouco do comportamento dessa planta, vamos falar sobre o jeitão do vegetal dele? Vamos lá? Jeitão do vegetal do mormode sinuata, gente. Bom, vamos a ele então. Começando como sempre por suas raízes. Bom, vocês vão notar aqui, ó, que a gente não vai conseguir ver muita raiz. Mormodes, assim como catacetos de modo geral, tem aquelas raízes de calibre mais engrossadinhos um pouco, e normalmente eles não costumam fazer aquele ninho de raízes, gente. O mormode sinuata não faz o ninho de raízes fininhas. Então vocês estão vendo aqui, ó, vocês não veem, vai ter uma ou outra raiz grossa nesse vaso, esse substrato aqui, não vai dar para ver muito porque até já está na hora de replantar essa planta, tá bom? Então, a planta que tem menos raízes do que catacetos, tá bom? Não forma aquela estruturazinha de ninho, como por exemplo esse cataceto aqui tem, ó. Ela não forma isso aqui, ó, gente, tá bom? Só tem aquelas raízes de calibre mais engrossadinhos um pouco. Joia? E em número menor. Agora em relação ao seu pseudobulbo, gente. O pseudobulbo dos mormodes é um tanto quanto parecido com o de catacetos, ó, não tem tanta diferença, só que normalmente os mormodes, eles crescem menos que os catacetos, eles não são tão grandalhões, e muitas vezes os seus pseudobulbos não são tão gordos, né, são um pouco mais finos, mais pontudos também. É a planta que tende a ter um crescimento um pouco menor, um pouco mais lenta do que os catacetos de modo geral, e o seu tamanho normalmente é mediano. Não é nem pequeno demais e não é nem grande demais. Então é uma planta de calibre de porte médio, pseudobulbos de porte mediano, como vocês estão vendo aqui, né? Em relação às suas folhas, gente. As folhas do mormódia, vocês podem ver aqui, ó, elas são mais finas do que folhas de cataceto normalmente. Então, olha só, elas são mais estreitas, né? As folhas dos mormodes são mais estreitas do que as folhas dos catacetos. Nós temos aqui para comparar, ó, esse cataceto aqui do lado, ó, a folha pega boa parte da palma da minha mão, e aqui o mormodes, as abelhas tudo aqui, ó, pega bem menos, ó. Olha só, é uma folha estreita. As folhas do mormode são bem estreitas. Em termos de textura, consistência, é bem semelhante aos catacetos de modo geral. Só a diferença é que elas são bem mais estreitas, do que folhas de cataceto, gente. Em termos de números de folhas, são bem parecidos aos catacetos, não muda muito aqui.
e o crescimento é semelhante. Bom, em relação agora às suas hastes florais. No Mormode, gente, as hastes florais têm um bom número de flores. Elas não são muito grandes, elas têm a tendência de ser pendentes ou semipendentes, dependendo da espécie. Normalmente elas sempre pendem. Esse aqui até que ele não pende tanto, mas tem os mormodes que ficam um pouco mais pendentes. Mas elas sempre costumam apontar para frente, para fora da planta, dando uma arqueada, tá bom, gente? O que torna a floração bem destacada em relação à planta, o que é um atrativo dessas plantas, desses mormodes, tá bom? E também elas têm um bom número de botões florais. Uma haste de mormodes sinuata, essa aqui eu não contei, mas tem mais de 10 botões. Ela pode ficar um pouco maior, um pouco menor, dependendo do cultivo, tá bom? Mas são hastes de bom número de flor, o que dá uma boa vistosidade para a planta. E não é raro ele emitir 2, às vezes até 3 hastes, principalmente mormodes maiores, podem emitir 2 a 3 hastes florais no mesmo bulbo, de uma vez só. Isso pode acontecer. Esse aqui tem a tendência de botar 1 a 2 por bulbo, tá bom? Até porque ele já está na hora de replantar, então já está passando aqui, o vasinho já não está mais se comportando, tá bom? Em relação agora às suas flores, gente, bom, as suas flores, como vocês podem ver no Mormodes, é até difícil a gente entender como é que é a flor, porque a flor dele é toda retorcidinha, ó. As pétalas e sépalas normalmente estão se enrolando entre elas, ficam retorcidas assim como vocês estão vendo, ó. Então, essa aqui que é a flor da ponta que está mais inteira e está cheia de abelha dentro, olha só como elas vêm. As flores são assim mesmo, meio retorcidas. Vocês têm que olhar bem para identificar cada coisa ali. Mas onde a abelha está ali, ó, é a coluna da flor, onde ficam as políneas e a parte feminina. E é isso mesmo, gente. O Mormodes, ele é hermafrodita. Ele, diferente do cataceto, ele tem a parte masculina e feminina aí meio que funcionando, tá bom? Mas não é uma polinização das mais tranquilas de acontecer. Normalmente, essas polinizações aqui não acontecem fácil. As abelhas roubam as políneas e acabam não polinizando as flores. Então, até hoje aqui eu não vi uma cápsula dele se desenvolver aqui no meu cultivo, tá bom, gente? Provavelmente ele não aceita uma autopolinização tão bem assim. E é isso que a gente está vendo aqui. As flores, ó, todas retorcidas, mas são muito interessantes, ó. Vocês podem ver por essa flor aqui, ela é bem interessante. É toda recurvada, o labelo é todo recurvado, mas permite, ó, uma boa entrada da abelha lá dentro para poder raspar o óleo que elas precisam. E nisso elas acabam pegando a sua polínia e levando para outra flor, tá bom? E assim acontece a polinização. Realmente a durabilidade delas é muito pouquinho por conta disso. As abelhas ficam enlouquecidas. E ainda em suas flores curiosas, bem exóticas, gente, elas também não são de tamanho muito grande, elas têm um tamanho médio para pequeno. Os mormodes, de modo geral, são flores média para pequenas. E as cores no sinuata, né, pode variar. Esse aqui é o orange, que ele é mais alaranjado, mas tem outros mais escuros. Tem uns mormodes que são bem escurecidos, muito bonitos, dessa espécie e de outras também. E são plantas, gente, que são até bem utilizadas em hibridação com Catasetum cycnops, que também é um outro tipo de Catasetínia, e outras do grupo, que costumam formar híbridos muito interessantes, muito bonitos com Catasetums e afins, gente. Beleza? Então, é mais uma curiosidade e é uma planta que costuma ser bem utilizada em hibridação. Bom, e assim é a sua flor, gente, que eu acabei agora de falar. E a gente falou do jeitão do vegetal do Mormode sinuata. Agora que eu falei do jeitão, vamos àquelas dicas rápidas de cultivo sobre ele? Vamos lá? Dicas gerais de cultivo do Mormode, gente. Bom, Mormode sinuata, assim como outros mormodes também,
Normalmente são plantas encontradas mais para a porção norte do país, né? Então eles pegam centro-oeste para cima, para o norte do país. Muitos são da região amazônica. Então isso já nos diz logo que são plantas de locais quentes. E exatamente, os mormodes são plantas de locais quentes, muitas vezes úmidos, com bastante ventilação e uma boa luminosidade. Então é o que eles gostam: muita luz, ventilação razoável, umidade moderada, adequada e, e local quente. Os mormodes são indicados para locais mais quentes, gente, beleza? Em relação agora à questão de vasos e substratos para mormodes. Bom, vocês podem ver aqui, assim como catacetos, mormodes, eles podem ser cultivados nos vasos de plástico, nos vasos de barro, nos cachepôs de madeira, até em toquinhos. Mas o que a gente mais vê em mormodes são vasos mesmo, ou barro ou plástico. Por quê? Porque o mormodes, diferente do catacetum, ele gosta de ficar um pouco mais seco, suas raízes. Ele não gosta de ficar tão molhado quanto o catacetum. O catacetum já gosta um pouco mais de umidade embaixo, não estou falando nas folhas. Ele já gosta de ficar, tanto que a gente usa aqueles reservatórios aqui. E o catacetum responde bem esse cultivo com reservatório. Já o mormode já gosta de ficar um pouco mais seco, ter um período entre uma rega e outra de seca nas raízes. O mormode gosta de ficar um pouco mais sequinho. Então, normalmente os vasos simples, seja plástico, ou barro, ou cachepô, claro, desde que você esteja uma região úmida. For uma região muito seca, com muito vento, um vaso barro ou um cachepô pode dar ruim para o cultivo. Mas em regiões úmidas, como essa minha aqui, ó, que é cercada de mata para todo lado, eu posso ainda dar o luxo de usar um vaso de barro sem grandes problemas aqui, ou um cachepô de madeira para o mormote. Aqui ele está no vaso de plástico, bem pequenininho. E em relação agora, gente, o substrato. Bom, como ele gosta de ficar um pouco mais sequinho, gente, nesse aqui, substrato ele tá na brita, ele tá na britinha número 0. E quando eu replantar, eu provavelmente vou replantar na brita 0 com carvãozinho, na brita com carvão. E o vasinho um pouquinho maior do que esse, tá joia? Então vocês podem utilizar um substrato que fique um pouco mais seco, assim como a gente usa para os oncídios muitas vezes. Pode ser a brita, mistura de brita com carvão. Pode ser brita com casca de pinos tratada para orquídea? Pode. Só não use substratos muito grosseiros, por conta que a raiz dele não é muito grossa. Pode ser, se é uma planta mais nova, pode até botar um pouco de esfagno por cima, só para segurar um pouquinho de umidade até a planta se estabelecer. Funciona também. Bom, gente? E lembrando que ele tem que ter uma secagem um pouquinho maior entre uma rega e outra. Agora que eu já falei de substrato, gente, em relação a regas e adubações. Bom, em relação à rega, na fase em que ele está vegetando, que não seja dormência, a gente vai regar ele sempre que o substrato secou. O substrato está seco, botou o dedão lá, viu que o substrato secou, é hora de molhar, molha com abundância. Secou, molhou. Ah, mas André, quanto e quantos dias eu vou molhar? Depende, gente. Se alguém te falar que você vai molhar de tanto e tanto dia, a pessoa vai estar mentindo, vai estar te falando besteira, porque ela não conhece o teu clima, assim como eu não conheço o seu clima, não conheço a sua região, não conheço o seu cultivo. Então, seria imprudência da minha parte ficar dando dias. Então, aqui eu tenho que falar, vai depender do seu local. O importante você saber é, secou, molhou, secou, molhou, beleza? Em relação à adubação. Em relação à adubação dele, gente, a gente usa as mesmas adubações que a gente utiliza para outras orquídeas. Ou seja, aqueles adubos solúveis, depende daquilo que você usa, que você aplica semanal ou quinzenal nas suas orquídeas, no substrato, na planta toda, tá bom? E como uma boa catacetínia, ela também responde bem às adubações de liberação lenta.
como por exemplo adubação orgânica. Aqui tem um bocache, aqui já é um bocache mais antiguinho, tá aqui nele. Tem um bocache que eu uso a cada 2, 3 meses, mas você pode usar também uma torta de mamona com farinha de osso. Pode usar essa mistura ainda com um pouco de osmocote, bem pouquinho osmocote ou bem pouquinho basacote. Também ela responde muito bem a essa adubação. Seja somente essa adubação de liberação lenta ou complementando aquela adubação solúvel que você aplica nas suas orquídeas também. Joia? E lembrando que tem que ser sempre o mais completa e balanceada possível a sua adubação, gente. Daí essa importância dessa adubação orgânica, que ajuda demais também, principalmente no quesito cálcio, que às vezes muitos adubos não têm. Beleza? Agora em relação a pragas e doenças, gente. Em relação a pragas e doenças, ela é atacada pelas mesmas pragas que catacetíneas de um modo geral são. Elas são muito atacadas por cochonilhas às vezes, ou ácaros. Então os ácaros e as cochonilhas a gente tem que estar sempre de olho e controlando na medida do possível, sempre que necessário, com inseticidas, acaricidas ou produtos naturais da sua preferência, tá bom? E doenças? Bom, os mormóides, se o vaso estiver acumulando muita umidade, muita água, não tiver uma boa drenagem, ele pode apodrecer os bulbos, gente. Lembrando que eles precisam ficar um pouquinho mais seco do que os catacétons. Então, não pode ficar acumulando umidade demais, tá joia? Para não apodrecer. Então, se vocês prestarem bem atenção no quesito substrato e vaso, é difícil vocês perder essa planta por apodrecimento, tá bom? E por fim, gente, em relação a replantes e divisões. O que a gente pode falar de replantes e divisões? Em relação à divisão, para começar, gente... Não, vamos começar por replantes. Os replantes do mormóide seguem mais ou menos a mesma linha dos catacétons. Ou seja, a gente vai replantar ele quando ele estiver na dormência ou começando a querer sair da dormência. Os pseudobulbos estão todos sem folhas, tudo paradinho, a planta está lá paradinha, você está deixando ela quietinha, sem molhar, sem adubar, sem nada. É um momento bom para replantar ela. Ou então ela está na dormência e já está querendo sair aquela pontinha bem pequenininha de broto. Também, ainda é um bom momento para você replantar ela, beleza? Normalmente isso acontece no final do inverno, que é quando ele está perto de sair da sua dormência, tá bom? E na questão de divisão, gente. Bom, diferente de catacéton, que a gente pode dividir ele com uma frequência maior, o mormóides é interessante não ficar dividindo a planta. Claro, se for uma planta muito grandalhona, você pode fazer a divisão, beleza. Uma divisão com pelo menos cada corte com os 3, no mínimo uns 2 bulbos bem desenvolvidos. Ou então melhor ainda se for uns 3 bulbos. Mas ele pode se beneficiar daqueles divisões parciais, que você só dá aquela leve torcida para estimular uma brotação de bulbo traseiro. Porque vocês notem aqui, ó, essa planta já é antiga, mas ela não fica muito embulbada, ela não segura muito pseudobulbo, ó. Ela tem 3 bons pseudobulbos aqui, ó, porque o restante já secou naturalmente. Então é uma planta que não segura tanto pseudobulbo assim, tá bom? Então ela pode se beneficiar dessa divisão parcial, sem separar completamente a planta. Joinha, gente? E era isso que eu tinha que falar sobre o mormóide sinuata, gente. Fiquem agora aqui só mais um pouquinho com a sua floração e as abelhas enlouquecidas aqui. Já os botões da base aqui já estão tudo amarelando para cair. Esse aqui ainda é o único mais ou menos bom, esses aqui da ponta, tá bom? Se gostaram do vídeo, dê aquele joinha, se inscrevam no canal, compartilhe com seus amigos e também convide a se inscrever no canal. E no mais, gente, um forte abraço a todos e até a próxima em Plantas Orquídeas Sem Mistério. Agora eu fui, tchau, tchau!